Graças e paz, amados. Mais uma vez, viemos aqui à rede social manifestar a tristeza do coração, manifestar os sentimentos de tristeza, de condolência a todas aquelas pessoas. Mais uma vez, vidas tão jovens são interrompidas. E, mais uma vez, eu quero conclamar você a pensar, a meditar. Em novembro de 2016, quando caiu o avião do time da Chapecó, uma coisa me chamou a atenção no meio dos escombros. Uma Bíblia se destacava no meio daquele ambiente de ruínas. Muitos jovens morreram e quando filmam o local, a primeira coisa que aparece na Bíblia. E eu conclamei o povo a meditar, a pensar por que de tantos jovens padecerem. Na época eu fui muito mal interpretado, me acusaram até de falta de amor para com as pessoas, mas eu vou insistir nisso porque eu sei do que eu estou falando. É tempo de pensar, de meditar o porquê de certos acontecimentos, o certo de coisas trágicas, horrendas, né? Que vem acontecendo conosco. Nesse sentido, podemos citar casos como o do na igreja em São Paulo, naquela escola Goiás, onde o filho de uma policial matou outros garotos, né? O caso da creche em Minas, a escola em Realengo, no Rio, há 8 anos, e o de hoje, ali em Suzano. O de hoje em Suzano já vem com uma nova característica. Além de matar muitas pessoas aleatoriamente, o de Suzano vem agora uma cumplicidade. Agora não é mais uma pessoa, são duas, com o mesmo intento, ceifar vidas e morrerem juntos. Né? E eu quero te convocar a pensar, não é acusar, não, de forma alguma, é pensar o que levaria um jovem de 17 anos, que seja o de 25, a querer matar tantas vidas e tirar a sua própria, e agora convidar mais um para que aceite essa coisa. Vamos matar e vamos nos matar. Qual recado que quer dar? Ou o que está pensando? O que o motivou a fazer isso? Eu realmente eu não tenho uma posição. A minha posição hoje é a de um homem cristão, um homem que crê em um Deus, em um Deus que enviou seu Filho
para o resgate de muitos. A minha posição é a de um pastor cristão que crê nesse Deus palavra, nesse Deus verdade. Creio de todo o coração nisso. E segundo essa palavra de verdade, nós conhecemos como a Bíblia, ela cita em Mateus capítulo 24, ela cita em Marcos 13, Lucas 21, em Apocalipse, ela cita em várias passagens que nós veríamos sinais do fim dos tempos. E é por esse ângulo que eu quero te convocar a pensar. Eu creio nisso. Mas você que, por um motivo ou outro, ainda não tem essa fé, não vê dessa forma, eu te convido a pensar. Se eu tenho um livro que diz que existiriam sinais que nos apontariam para um fim, por que não avaliar? Quais são esses sinais? O que a Bíblia nos ensina a respeito? Então ela fala de guerras, rumores de guerra, apostasia. Apostasia é largar a fé, né? Aumento da iniquidade, ou seja, nos acostumar com o pecado. A iniquidade é isso, se acostumar com o pecado. O que temos visto, fora esses acidentes horrendos que não fazem sentido, vimos aí casos como o negócio da baleia azul. Eu atendi pessoas jovens que quase entraram naquilo, alguns chegaram a se cortar. Temos visto tantos modismos góticos e alguns outros. O que eu quero levar a você, pai, principalmente, cristão, existem sinais de que alguma coisa está diferente na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas uma ideia suicida. E quando a pessoa diz que quer se matar, eu acredito. Eu creio. Porque isso não nasceu assim da cabeça. É uma coisa que vai remoendo e vai chegar num nível. Mas como chegamos a isso? Meu querido, minha querida, como a Bíblia fala, viriam sinais do fim dos tempos. Você tem uma rotina de vida, você educou seus filhos de uma maneira. Note o comportamento dele, se está diferente. Crianças que de repente só querem usar preto, são decapitados, é só desenhos de morte estratégicas, de guerra. Esse mundo ele jaz no maligno. A Bíblia diz em Mateus 24 que é mister, que é necessário que essas coisas aconteçam. Eu não tenho como mudar o rumo das coisas, mas eu tenho como salvar os meus. Eu tenho como salvar outros através do Evangelho, da pregação. Da mesma maneira que a Bíblia diz que é necessário que essas coisas aconteçam, em Mateus 24, da mesma forma,
Isaías capítulo 4, versículo 6 em diante, que o povo perece por falta do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, o conhecimento da palavra, dos princípios de vida dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, observe, veja, consulte, peça ajuda, mas livre a sua família, seus filhos, dessas coisas. Não perca seu filho a esses acontecimentos do fim dos tempos. Mas como, pastor? Lucas, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu querido, minha querida, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está perdido. Vimos agora no carnaval, escola de samba, um diabo trazendo Jesus arrastado, a prostituição em larga escala, a promiscuidade e o sexo bizarro, feito de qualquer maneira, em qualquer hora, no meio da rua, a homossexualidade acirrada. Não são princípios de Deus. Ao longo dos últimos 30 anos, isto foi incentivado, mas não é o que agrada a Deus. Não é o que Deus quer. Por isso que ele fala aqui em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Essa geração está perdida, fora dos princípios morais, éticos, sociais. E nós, e agora eu falo a você cristão, a você que tem fé, a você que acredita, não adianta colocar mensagens, não concordo, não aceito, que absurdo, na internet, porque não vai levar a lugar nenhum. Não adianta você pegar uma imagem grotesca de uma cena bizarra, como a televisão já estão mostrando até o cara atirando, porque tinha muitas câmeras lá dentro. Essa imagem não vai acrescentar em nada. O que adianta é você amar vidas e pegar essas pessoas e trazê-las a uma reflexão, trazê-las a meditar. É essa a vida que eu quero para mim? Todos nós sabemos, há um ditado no mundo que diz que quem se mistura com porcos farelo come, quem planta, colhe. E vários outros ditados que nos confirmam que alguns caminhos levam a lugares específicos. O mal leva à morte. Romanos 8 diz que o pecado gera morte, o bem gera vida. Então, se eu entro pelo caminho do crime, por exemplo, eu tenho dois fins. Ou se eu enveredo para um caminho fora da escola, não estudo, eu nunca vou obter um trabalho com um rendimento bom. Se eu vivo uma vida fora dos padrões de Deus, o fim é a morte, querido. A segunda morte. Porque nós morremos em Cristo para vivermos eternamente.
Eu não sei você, eu sou pai, eu sou avô, e não cabe dentro da minha cabeça a ideia de enterrar um filho, um neto. Eu não consigo assimilar essa ideia. O princípio de Deus é que eles me enterrem. Eu sou mais velho. Mas hoje isso se inverteu. E assim eu creio piamente que esta inversão está ligada diretamente ao comportamento. Né? A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. O que ela está dizendo? Se você não honrar pai e mãe, teus dias serão encurtados. A falta de respeito, a falta de princípios, a falta de uma direção, a falta de conhecimento tem levado o povo a perecer. Eu estou o dia todo pensando, meu Deus, como é que vão dormir aquelas famílias? Como é que estão os pais daqueles meninos no incêndio no clube do Flamengo? Como é que estão aquelas famílias que aquele cara entrou na igreja tirando e matou um bocado? Aquelas famílias que aquele homem tocou fogo na creche? Aquelas famílias que perderam seus filhos no ataque na escola em Realengo, aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, isso não vai acabar, porque o mundo já é maligno. Mas eu, você, querido, podemos resgatar alguns, podemos fazer isso, chame, convoque, doe um tempo, sente, faça a pessoa meditar. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: não seja igual a esse mundo, não viva como ele, não aceite essas regras, não se molde a esse mundo, mas transforme-se pela inovação do entendimento. A Bíblia nos mostra que pela palavra de Deus eu posso transformar uma mentalidade que foi embutida na minha mente segundo o ambiente que eu vivo, o local. Mas pela palavra de Deus eu posso ser transformado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Ele quem? Jesus. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Ele intercede. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, aquele que veio em carne, aquele que subiu em carne e está sentado à direita do Todo-Poderoso. Muitas coisas ainda vão acontecer. Eu creio que esses já são sinais do fim dos tempos. É hora de pararmos e repensar as nossas condutas, costumes, o que temos feito, o que temos aceitado, o que temos engolido. Como disse um repórter hoje, muito emocionado, ele disse assim: a gente pensa que é só na casa dos outros, mas de repente acontece na nossa casa.
Ou seja, a gente não acredita que vai acontecer com ele. Talvez eles e os outros desses acontecimentos tristes, horrendos, também não imaginassem. Ninguém calcula assim, ninguém quer calcular uma desgraça dessa na vida. Mas o nosso Senhor nos conclama a olhar. E ele deixa vários versículos onde ele fala, olha esses sinais, olhe para esses sinais, o fim está próximo. Eu vou orar de novo hoje, eu não consigo ficar sem falar com Deus, falar, Senhor, tem misericórdia daquelas vidas. Aquelas pessoas, os familiares, não vão dormir hoje. Perderam suas crianças, 15 a 17 anos. Pensa nisso, meu querido. O que você tem engolido desse mundo? Eles estavam em sala de aula, quietinhos. Mas alguém naquele meio ali estava contaminado pelos ensinamentos do mundo de hoje. Não são todos, é isso que eu quero. Ah, pastor, o senhor está dizendo, não são todos, mas os ensinos acabam entrando na cabeça de alguns. Até agora era uma pessoa, hoje foram duas, compactuaram para matar e morrer. Isso não acontece da noite para o dia. Alguém não levanta da cama e diz, hoje eu vou matar e vou morrer. Isso é uma coisa que foi entrando devagar. Eles planejaram, compraram armas. O jovem chegou a matar o tio, que aparentemente, não sei, podia ter descoberto o plano dele. Isso pode acontecer com você. Vamos buscar a Deus, como a Bíblia nos fala aqui, em Hebreus 7. Ele é capaz de salvar definitivamente. Eu preciso, você precisa, aplique o seu coração a buscar uma vida. Primeiro a sua casa, primeiro os seus filhos. Olhe o comportamento, olhe as roupas, o vocabulário. Mudou? O que está acontecendo? Ore, chame para conversa. O que está vendo? Porque está triste? As coisas terão que ser impostas. Eu ouço com muita tristeza hoje pais falando, meu filho já tem 15 anos, como proibir ele? Ele tem 15 anos, ele tem 70 quilos, 1,70 m de altura, mas ainda é menor. Você ainda é o responsável por ele. É muito difícil uma pessoa passar dias com um comportamento diferente e não ser notado. Em nome de Jesus, querido, vamos observar mais. Alguma coisa de errado está acontecendo. Vamos olhar esses sinais. Tá. Sinais aí fora eu vi. E dentro da minha casa? Quais os sinais que meus filhos me passam de que algo não está bem com eles? Quais os sinais que a tua esposa te passa que não está bem? Quais os sinais que o teu esposo passa que não está bem? Nós conhecemos
Nós sabemos, principalmente, quem é casado, quem tem filhos, conhece, sabe que algo está diferente, mas às vezes não queremos uma discussão, mas eu te garanto que as discussões são necessárias e evitam coisas. Isso vai continuar acontecendo. Nem eu, nem você vamos salvar ou livrar o mundo do fim dos tempos. Mas eu e você podemos salvar as nossas famílias de atrocidades como essa. Eu creio num Deus que guarda. Eu creio num Deus que protege. Eu creio, como diz a palavra, que aquele que conhece não perece. Eu creio na palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, pastor? Libertar desses princípios mundanos que levam à morte. Quando olhamos um jovem de rua metido nas drogas, no crime, nós falamos: ele vai morrer. Daqui um dia aparece com a boca cheia de formiga. Mas quando a coisa é do nosso lado, não foi, querido. Deuteronômio, capítulo 30, Deus fala assim: eis, está aqui, ponho diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Está em nós escolhermos aonde vamos querer viver. Está em nós escolhermos como queremos passar essa vida aqui. Ser uma vida abundante, uma vida medíocre. As lutas vão vir. Na Romanos 8,38, a palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Eu queria te convocar nesta noite, dedicar alguns minutos de oração por cada um daqueles familiares que perderam seus entes queridos nesse dia de hoje. E te convocar a meditar, a observar e não deixar que coisas como essa entrem em sua casa. Não tenho ideia de quanto tempo, não sei. Policiais, homens mais experientes, creem que eles levaram no mínimo 3 semanas preparando isso. Não faz diferença. O que faz diferença é o jovem, ele muda o comportamento quando coisas ruins entram na mente dele. Ele vai mudar a maneira de vestir, ele vai mudar a maneira de falar, ele vai mudar a maneira de olhar, ele vai mudar a maneira de se alimentar. Observe. Observe. Não na vida dos outros, na sua casa. E no seu rol de relacionamento, na sua família. Observe e salve uma vida que é preciosa para Deus. Amém, queridos? Eu queria deixar essa mensagem e te conclamar a orar, porque diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estamos entrando num período de muitas lutas e só as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar.
Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesta hora, junto com todas essas pessoas que estão ouvindo, estão participando, e que todos estão com o coração dilacerado, triste pelo trágico acontecimento de hoje. Eu quero, nesse momento, te pedir, Senhor, que do teu alto trono no céu, o Senhor contemple cada família de cada uma daquelas pessoas, que o teu Santo Espírito esteja dando o suporte necessário para que elas se mantenham de pé. A dor não tem como apagar, mas o Senhor pode sustentá-los, pode mantê-los vivos. Entra, Senhor, entra com uma providência na vida de cada um deles. Toma nos braços, toma cada uma daquelas pessoas no colo. Ama o Senhor como o Senhor tem amado esse povo. Dá o refrigério que cada um precisa nesse momento. Em nome de Jesus eu te peço, manifesta o teu poder e a tua graça na vida de cada uma dessas pessoas. E dá a nós, embaixadores do teu reino, ministros da tua palavra, dá a nós visão, entendimento, coragem, ousadia para anunciar ainda mais o teu evangelho. Que o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, esteja tocando no coração dessas pessoas que estão vivendo o segundo curso deste mundo. Resgata vidas. O Senhor disse que o Senhor acrescentaria aqueles que saberiam salvar. Que a tua igreja está prostrada, orando em unidade. Temos erros, temos falhas, mas buscamos fazer, Senhor, a tua obra. Acrescenta, resgata vidas para o teu reino. Não permita que se torne comum esse tipo de atrocidade em nossa nação, Senhor. Muda a história do nosso povo. Muda. Levanta homens, mulheres, jovens, guerreiros dispostos a anunciar o teu reino, mas muda a história do nosso país. Não permita que caiamos como caíram grandes reinos inimigos de ti, mas nos ergue segundo as tuas promessas, nos põe de pé segundo a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que abençoa um dos mais pequeninos teus não ficaria sem paga. A tua palavra diz que prosperarão aqueles que oram por Israel. Esse país é responsável, Senhor, por Israel ter voltado a ser um país. Em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa e salva vidas. É o Senhor que salva, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem acrescenta à tua igreja os que se hão de salvar. Usa-nos com poder e com graça. Levanta, Senhor, ceifeiros. És o Senhor da seara. Levanta ceifeiros, mas restaura o nosso país. É o que eu oro a ti, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Medite, querido. Veja o que você pode fazer. Abraça uma vida. Abraça. Não é tempo perdido, não. Não é tempo perdido, não é tempo ganho. A Bíblia diz que sábio é o que ganha almas. Vamos mudar a história do nosso país e vamos buscar botar um ponto final em tragédias desse tipo. Amém? Deus
Deus abençoe a todos.